Depois de 17 países rodados com o Chopp, a gente pode afirmar sem dúvida, viajar com um cachorro muda tudo. E muda tanto que hoje a gente consegue até avaliar quais países são mais e menos pet-friendly. Na Argentina, a verdade é que a experiência não foi das melhores. Muitas restrições, muitas limitações e muitos nãos. Mas foi justamente por isso que Esquel, no coração da Patagônia, nos pegou de surpresa. Uma cidade que quebrou esse padrão e mostrou um outro jeito de acolher viajantes como nós. A Argentina, ela tem uma Patagônia muito mais seca. O Chile, por ser do lado de lá da cordilheira, acumula mais água. Aqui, por sua vez, a gente vê muito mais montanhas assim. E olha como tem um espírito mesmo de cidade pet friendly. Olha a quantidade de cachorro que tem aqui, tem 3. Vamos, Chopp! Lá vem outro desengonçado. Vamos! Quando você pensa na Patagônia, você provavelmente imagina neve, montanhas, lagos cristalinos. E em meio a esse cenário existe uma cidade pouco falada ainda, que nos surpreendeu de um jeito inesperado: Esquel. Antes de chegar aqui, a gente ouviu de outros viajantes que a Argentina não era um dos lugares mais fáceis para se estar com um cachorro. E a nossa experiência até então confirmava isso. Eram muitas restrições e muitos nãos. Por isso, as nossas expectativas eram baixas. Mas, logo no primeiro dia em Esquel, entre estradas cercadas de montanhas e uma cidade acolhedora, a gente sentiu que havia algo diferente. E esse vídeo é sobre isso. Acompanhe aqui tudo que a gente fez com o Chopp em Esquel. E aqui vai uma impressão de quem já viajou tanto o Chile quanto a Argentina. E de usuários realmente de trilhas, né? A gente curte muito isso por conta do Chopp. O Chopp nos trouxe muito para essa vida, né? De trilha, de trekking, de passeios ao ar livre. E a nossa impressão é que a Argentina e Chile, eles proporcionam muito isso, mas de maneiras diferentes. O Chile, ele tem muita pegada de conservação, muito mais na raiz, assim, muito mais no DNA. Então, se você for, quanto mais para o sul você vai, mais áreas de conservação você tem. Não que a Argentina não tenha, eles têm parques nacionais também, mas o Chile, a gente vê que é muito mais rígido, muito mais regras, muito mais áreas amplas, né, mais fechadas as áreas. E aí, isso faz com que sua entrada tenha muito mais regras. Então, você tem que se registrar muitas vezes. Muitas vezes você não pode acessar todas as áreas do parque. E a Argentina, a gente vê que tem um pouco disso, né? Muito menos, mas você tem muito mais áreas ao ar livre, entre aspas, informais, né? Delimitadas, com informativos, com placas, letreiros, mas tem muitas áreas abertas ao público. Então, por exemplo, aqui a gente está no meio da cidade e a gente está fazendo uma pequena trilha. A gente viu uma outra plaquinha ali de outra trilha. Então são muito mais acessíveis, digamos assim. Não estou dizendo que eles preservem menos ou mais, eu não tenho esse dado, mas me parece que eles são um pouco mais relaxados com isso e exploram de uma maneira mais popular, assim, mais acessível. Então aqui dentro de Esquel a gente vê muita trilha e muita atividade outdoor, assim, ao ar livre, que você pode fazer dentro de uma área que está sendo conservada, mas sem a rigidez que a gente vê no Chile. O mais interessante de Esquel é que ela não se limita a ser uma cidade cercada de montanhas. Aqui, a natureza invade o urbano. A gente veio dali. Olha lá onde estão as cascadas. Cascadas urbanas, assim eles chamam. Voltamos. E aí a gente já olhou outra plaquinha ali embaixo para um mirador. Então a gente está seguindo o caminho. Então só nesse parque aqui urbano tem umas 3 trilhas. O Vinícius está lá. Eu fiquei aqui atrás com o Chopp. Ele vai mais lento, ele vai cheirando tudo. Dentro da própria área da cidade existem trilhas, como o Parque das Cascadas Urbanas, onde você pode caminhar com seu cachorro em meio a cachoeiras e verde, sem precisar sair do perímetro urbano. E é uma cultura já muito diferente. A gente fala isso muito no Chile, fala do Chile e da Argentina. Você já cresce com esse espírito, né, de vivências ao ar livre.
o entretenimento, esse é o tipo de entretenimento, né? Isso é cultural. Então, a gente, por exemplo, que a gente vivia em São Paulo, nosso entretenimento era muito urbano, né? Porque é o que a cidade proporciona. Não que não tenha, né? Atrativos outdoor, tem bastante. Mas a gente não cresce com esse espírito, que é diferente do Chile, da Argentina. Então a gente quer um entretenimento, a gente vai para um cinema, para um barzinho, para um teatro, para shopping principalmente. Aqui não, aqui a galera, a gente vê bastante gente. Faz isso, gosta de fazer trekking, montanismo. Então faz parte do entretenimento deles. Mas se você dirigir apenas 15 minutos para fora, você já encontra muitas outras trilhas e atividades em plena Patagônia, também pet-friendly, que dão a sensação de estar completamente fora da cidade. Essa mistura do urbano e do selvagem faz de Esquel um destino único para quem viaja com animais. Esquel nos mostrou que o turismo pode ser pensado para todos, inclusive para quem viaja com um cão. Bom, mais um dia e mais atividades para fazer com o chopp. E aqui é um destino que a gente gosta, porque você tem aquela sensação, sabe, de ter que pesquisar muito antes de ir pro lugar com o seu pet. Aqui não, tem muita atividade que você pode fazer, já definida como pet friendly. Estão acostumados a levar cães para os lugares, então torna-se muito mais natural. Então mais um dia muito bonito, tá? Um friozinho gostoso, muito sol, então tá o dia perfeito para o cruise shop, a combinação de frio, sol e água. Quando uma cidade abre trilhas, parques e espaços de convivência de forma pet-friendly, ela mostra que é possível conciliar natureza, pessoas e animais com respeito e responsabilidade. O turismo está mudando e lugares como Esquel são prova de que dá para viver experiências intensas, aproveitando a natureza sem deixar ninguém de fora. E olha como tá bonito o ambiente. Fez muito frio essas 2 últimas noites. Ficou tudo branquinho lá. Pra lá também tá tudo branquinho. E o ambiente aqui é muito legal. Pra todo lado que você vê, a gente olha montanhas. E são lugares de relativamente pouca estrutura, mas muito agradáveis. Então, por exemplo, aqui é a rodovia que leva até o La Jolla, até o centro de esqui. De um lado tem muita coisa para fazer e do outro lado tem bastante coisa para fazer. Ontem a gente caminhou por aqui, a gente foi até uma pedra ali na frente, mas ali tem um outro trekking, outra trilha. Para cá tem a laguna e funciona assim, você deixa o carro estacionado e você caminha, porque essas todas são áreas de deserto, você não pode construir, são áreas preservadas e elas são de posse do exército. Então, em teoria não tem nada, só a natureza, e aí as pessoas deixam seus carros e acessam a pé. Vamos, chopp! Aqui, ó! E como sempre tem um letreiro com as regras, horários de luz até 21 horas no verão, até 18 horas no inverno, onde chamar caso tenha emergência, tipo de trekking, se é dificuldade, alta, média, baixa. Vamos seguir. Então a gente faz uma pequena trilha antes da gente chegar na laguna.
Ó, já sabemos que aqui não pode acampar. Tem placas que dizem que é proibida a permanência. Então é um lugar realmente de visitação. Mas eu imagino que tem gente que burle essa regra. Já foi-se embora. Ele fica muito feliz. Já foi. Olha, amor. Caraca, olha a transparência da água. Que isso. E a areia ao fundo. E a gente vê como a galera gosta desse tipo de passeio. É bem estilo argentino, bem estilo chileno, mas o argentino eu acho que até gosta mais. Aqui, ó, a gente já viu muita gente. Vem com seu mate, senta, passa a tarde aqui, conversando. Tem esses dois senhores aqui do lado também. Já estavam aqui quando a gente chegou. E eles vêm e passam a tarde aqui. E para explorar um pouquinho mais, a gente vai tentar dar a volta na lagoa. Essa lagoa se chama Wilmanco. Não sei porquê, mas ela é basicamente água de degelo aqui das montanhas. Tá bem gelada, nada comparado a Puerto Williams, aquela experiência que eu tive. Consegui ficar uns 20 segundos, mas consegui. Mas muito bonita, assim, apesar de ter esses matos, a transparência da água torna a paisagem muito diferente. Você vê com o sol, o sol, o reflexo das montanhas, o reflexo da neve nas montanhas, fica muito bonito. Olha como ele faz, ele vai na frente correndo e aí olha para trás para nos chamar. Agora ele se entreteu com algum cheiro aqui. Vamos, Chope, bora! Vamos, vem! Vamos, vai! Vai ele na frente. Estamos indo. Muito bem. Vai rolar tipo um triatlon de montanha e a gente vê muita gente treinando. Igual aquele senhor ali, ó. Amanhã começam as inscrições. Tudo na montanha. Corrida, caiaque e bicicleta. O tema é realmente montanismo. Eles exploram bastante isso aqui. E bastante gente com cachorro também. Essa já é a terceira que a gente vê. Olha lá, passando. De boa, um ambiente muito legal para cachorros. Ninguém nem aí pro seu cachorro. Galera sem a coleira. Obviamente conhece o cachorro, né? Muito legal. Lá vem outros. Agora são dois. E eles estavam vindo pra cá. Ah, que lindo! Tem outro lá. O pretinho já se tacou. Todo desengonçado, parece filhotão. Vamos, Chope! Lá vem outro desengonçado. Vamos! E olha como tem um espírito mesmo de cidade pet friendly. Olha a quantidade de cachorro que tem aqui, tem 3.
Essa aqui brincando, mais lá atrás. E outro deitadinho. Já se tacou na água. Já sujou os outros. E o Chopito continua aqui. Vai. E o destino Esquel nos surpreendeu realmente, porque a gente comentou com vocês, a gente não teve boas experiências na Argentina com relação ao tema, e Esquel está fazendo questão de se autodenominar destino pet friendly, a começar pelas hospedagens. A gente chegou aqui no Cupal, cuja proprietária é a Natália e o Gustavo, e eles escancaram que eles são pet friendly, recebem, gostam de animais, e além disso o ambiente é muito confortável para o pet. Então, não é só espaçoso de forma interna. Então, olha, tem todo esse espaço aqui. Tem uma área que é ali para pets menores, que talvez não vão muito para fora. Você poderia deixar, por exemplo, um tapete higiênico aqui, né? Caso o cachorrinho sinta muito frio ao sair, sei lá. Tem a escadinha para subir até o quarto. Aqui dorme até 3, de forma confortável. Então, é uma cama de casal. Deixa eu mostrar. Aqui. Cama de casal. Tudo de madeira, olha que charme. E o mais charmoso e o mais funcional para nós e para o Chopp é sempre a área externa, né? Porque a gente faz questão dele estar mais do lado de fora do que do lado de dentro. Então tem essa área aqui que é um charme. Gramado verde, com uma churrasqueira. Muitos passarinhos amanhecem aqui nessas árvores. A gente consegue ter a vista do Laoia daqui, onde tem aquele espécie de U lá, onde tem o único ponto que tem neve. E o Chopp ficou bem à vontade. Passou a manhã deitado aqui. Hoje fez sol, mas não tá quente. Tá um dia bem gostoso. Então, os nossos critérios são espaço amplo para o Chopp, espaço externo bom e seguro, e aqui tem tudo isso. Bom, então essa é a Laguna Seca. Eu tô assim toda coberta, nem tanto pelo frio, porque não tá tão frio, mas é o vento. Tá vindo um vento dali, muito gelado. Tanto que as coisas ali estão todas meio tombadas. Hoje tá tendo um evento aqui de bicicleta de montanha, caiaque e corrida. O evento de caiaque vai ser aqui na nossa frente, a galera tá treinando aqui. Eles vão fazer toda a volta na laguna, na lagoa, por essas boias. E é uma lagoa muito bonita, porque olha a paisagem. Ela é muito conhecida aqui em Esquel pela proximidade que ela tem com Esquel. Deu 3 km, 4 no máximo. Em 15 minutinhos a gente chegou, ela tá no alto. Então ela tem uma paisagem bonita, por isso a gente vê Esquel na subida, né? No caminho até aqui a gente vê Esquel toda de baixo. E toda rodeada por esses pinheiros, montanhas nevadas ainda em alguns pontos, outras nem tanto. Uma área bonita, bem típico da Argentina, uma beleza argentina. E hoje é um dia do Chopp, né? Hoje aqui tem tudo que ele gosta. Água propícia para ele tomar banho, água doce, vento gelado e frio. Então é a combinação perfeita para ele. Tem umas áreas de praia, onde ele pode acessar a água, né? Não tem pedra. Então tá perfeito.
E a gente agora que conhece os dois lados, né, o Chile e a Argentina, as duas Patagônias, a gente chega a algumas conclusões que, claro, não podem ser generalizadas, mas a nossa percepção, assim, e com base também na geografia, né, nas paisagens, a Argentina, ela tem uma Patagônia muito mais seca. E o Chile, por ser do lado de lá da cordilheira, acumula mais água, então chove muito mais para lá, então por sua vez é muito mais úmido, muito mais molhado, tem muito mais lago, tem mais campos de gelo, né? Tudo contribui para que seja mais úmido a partir de lá. Então a gente vê lá muito mais montanhas muito cobertas de plantação. Aqui, por sua vez, a gente vê muito mais montanhas assim, descobertas, muito mais secas, mais áridas, que dá uma outra beleza, né? É uma outra paisagem. Ainda assim tem muita montanha, mas elas são diferentes. A gente vê bem mais seco e aí isso gera outros tipos de cores. Olha lá como ficam, essa coisa do marrom puxando para o vermelho. Então é um outro tipo de beleza. Esse vento vai de lá pra cá. E esse é um pouco os atrativos do entretenimento de quem mora por aqui. Muita gente faz esse tipo de passeio no fim de semana. Hoje é sábado e hoje está rolando esse evento. Então a galera vem aqui prestigiar o evento, vem prestigiar o local. Tem umas senhoras aqui na frente só sentadas, conversando. E aí vem famílias, eles fazem piquenique, trazem coisas para comer, para passar o dia. Ninguém entra na água, só o chopp, né, esse período. No verão com certeza eles devem entrar. Mas esse é o passeio do fim de semana. E aqui a 1.300 metros, a gente tá subindo o Cerro La Olla, a gente chega à estação de esqui. Olha a situação, a neve tá escassa, tem um pouquinho lá em cima e ele já fechou. A gente comentou em outros vídeos que ele fechou mais cedo. Ele poderia continuar aberto porque pode ser que tenha um pouco de previsão de neve, mas não compensa porque você vê que aqui é uma região de muita pedra. Então, para você poder ter a propensão de ter gente esquiando, você tem que ter uma capa com o mínimo de altura, né, para a pessoa não se acidentar com as pedras embaixo. Então você tem que ter o mínimo de altura de neve para a pessoa poder esquiar. E essa previsão não existe. Se for nevar é muito pouco para eles se manterem abertos e compensar os custos. Então o centro de esqui La Olla fechou, mas você vê que ele é bem estruturado, é grande, tem segurança, pontos de apoio. Ali em cima tem os teleféricos, eles vão até lá em cima. É muito pertinho de Esquel. A gente desce aqui, 25 minutos você já está na cidade. Então é muito cômodo, mas é mais barato, mais acessível. Você está no meio da Patagônia, olha que paisagem legal que é aqui. É muito legal, assim, se a gente nunca esquiou. A gente queria muito que tivesse neve para a gente poder ter a experiência, mas
Não tem. Chegamos aqui na Curva dos Guanacos. Aqui chama Curva dos Guanacos porque a gente pode ver muitos guanacos no caminho. A gente inclusive viu um na subida, acabei não conseguindo gravar. Mas aqui começa a trilha que leva até o ponto mais alto dessa montanha, chama Cerro 21. E a gente vai começar ela agora com o Chopito. E olha, ela tá ali como moderada para difícil. Mas olha a criançada toda, eles crescem com isso, né? Toda criança subindo o Cerro 21. E a gente também vai subir. E a gente vai usar os nossos super bastonetes. Vamos iniciar. São 9 quilômetros e de volta. Vai dar uma inclinação de 900 metros. Acredito que a gente vai fazer isso em 7 horas. A gente vai bem devagar, pelo chope, tranquilo. A gente só não pode chegar depois dessas crianças. Eles vão começar agora. Não é possível que a gente seja mais lento que essas crianças. Vamos lá. Bom, e a gente já falou isso em algumas outras vezes, né? Mas a gente se surpreendeu muito com Esquel. Uma cidade muito legal. Já não é tão pequena e nem tão grande. É bem arborizada. E para além disso, muita atividade para fazer com seu pet. Não à toa, ela tá com essa iniciativa recente. Tem 2 ou 3 meses só que ela tá comunicando mais esse tema de destino pet friendly, envolvendo não só os passeios externos, mas também o comércio local, os empreendimentos de gastronomia, lojas, restaurantes, para que eles também façam adesão a esse movimento, tá? Já levando em conta que existe uma demanda aqui, shopping. Então, muito legal. Olha, a gente aprendeu lá em Porto Williams que essas bolas aqui não fazem parte da árvore, são parasitas. Essa árvore está cheia delas. Todas essas bolinhas, das menorzinhas até as maiores, são parasitas. Esses pontos onde elas se instalam, os parasitas estão absorvendo os nutrientes da árvore, mas a árvore tem uma inteligência e uma sabedoria que ela isola o parasita. Então ela não se espalha por toda a árvore. Então ela está ali usufruindo dos nutrientes. O parasita também tem uma sabedoria que ele não mata a árvore, porque ele depende dela para ele continuar ali vivo. Então fica essa coexistência do parasita e de quem está sendo o hospedeiro. A trilha tem algumas demarcações. Os pontos vermelhos fazem parte da demarcação. Então eles podem estar em pedras assim, nas rochas, em árvores, para você não se perder, né? Mas a trilha ela tá bem demarcada em geral. Você me achou cretino. Achou? Meu Deus, eles já nos alcançaram. Meu Deus, as 20 crianças. Deve ser um barato fazer a trilha com eles, porque é uma trilha, não é uma trilha para criança essa. Claro, tem os monitores ali, deve ter os pais. Digo assim, não é uma trilha para criança no nível de dificuldade, né? Mas são crianças argentinas. Caramba, tem umas partes só que eu tenho que ir de lado. Tem menos dificuldade.
Mas eu tô de lado. Caramba. Não é fácil não. Segura ali. Ó, vocês viram a dificuldade de subir, né? Nossa. Do chopp, de certa forma também, apesar dele ter tido mais de facilidade. E o guanaco, parece que ele tá deslizando ali. Nem sente. Numa elegância que não dá pra entender. Isso aqui é tudo íngreme e essas pedras soltas, né? Areia com pedra solta. Então você escorrega pra baixo. Mas o guanaco não escorrega. Muito acostumados, né? O que é a natureza. Descobriu, é um clube de montanhismo. Sí, este año no hubo nieve, así que hacen caminata. Porque si no van, ya, acá atrás fueron a la olla. Sí, sí. ¿Habían venido antes? No, pero vamos ahora para mirar, apenas para conocer. Sí. Sabían que no tenía nieve. Lástima que la nieve no llega hasta el estacionamiento, está Sí. muy arriba la nieve. Muy arriba, Pero se puede caminar si quieren ir ahí. En realidad está cerrado ahora el resort. Olha, daqui a gente tem noção como é difícil subir. Isso aqui é areia com pedras soltas. Areia escorregadiça, dessa areia fina. Olha como é difícil subir isso aqui. E os guanacos, parece, nem parece. Pausa na metade. Até agora já foi 1h20. Não, 1h30. 1h30, 442 metros de elevação, 2,40 km. E 400, Pedro. E tome-lhe banana. E não é que elas nos alcançaram. Ai, tem crianças já mortinhas. Elas vieram gritando, fazendo eco. Vamos descansar também aqui. Todo mundo descansando. Não é de faz de conta, olha que legal. Todos estão bem trajados, cada um tá com sua mochila, todos estão com boné. Então eles realmente refletem a realidade. Não é que os monitores vão cuidando de tudo. Cada um tem a sua mini responsabilidade dentro da trilha. Chegaram os primeiros, puderam explorar ali aquela rocha. E aí eles devem estar esperando o resto do grupo que está mais atrás. Mas legal, não é uma excursão no telinha, é uma excursão roots mesmo. A galera veio equipadinha, todo mundo. Fala por que uma excursão roots? Como assim? Porque tu já tá morta, né? Ah, não, Ainda mas. estamos na metade. É, não, mas eu digo roots, a gente também veio equipadinho, ó. Todo levando a sério a trilha. Sim. Eu digo roots porque geralmente as excursões que a gente tá acostumado, né? Os monitores cuidam de tudo, aí leva água pra todo mundo, aí tem as comodidades. Não, aqui tá todo mundo bem equipado, as crianças. Cada uma tá com sua mochila e você vê que não é faz de conta, porque é o tamanho da mochila das crianças. O que deve ter de coisa ali dentro. De roupa, de talvez kit de primeiros socorros, de água, cada um levando sua água. Ou seja, eles estão refletindo o que é a realidade de uma trilha mesmo, mas na infância. E é legal já ter contato com esse tipo de conceito mesmo, não é um passeio no parque. Vai, Goya. Com os bastonetes.
E esse é um esporte, ó. Se tirar o chapéu, corrida em montanha. Olha o pique do cara. Olha como ele vem. Trote lento, mas estável. Enquanto isso, a gente esbaforido. E olha lá. Parece que está na Avenida Paulista. Cheguei, Tali e Chopp acabaram ficando ali, ó. Não sei se tá dando pra ver esse. Aqui era muito íngreme pro Chopp subir, então a gente se dividiu. Na verdade, o final da trilha tá aqui a mais ou menos uns 200, 300 metros. Mas eu achei aqui mais bonito, porque ali eu acho que essa montanha vai tapar. Então eu vou encerrar agora. Deixa eu ver aqui ó, foram 2 horas e 40, 2 horas e 38 até aqui. 700 metros de elevação. Então teria que subir mais. Tava demorando. Ele escorregou isso aqui tudinho. Tombou lá na frente. Igual um canhão pipa. E a gente sempre fala, né, que o Chopp foi quem iniciou essa vida de gostar dessa estilo de vida outdoor, de aventura, de exploração. Então a gente começou fazendo por ele e hoje a gente faz por ele e por nós também, porque nos faz muito bem. E a gente abraçou muitas marcas que vivem isso como serviço, como produto. E uma delas, talvez uma das mais importantes, é o nosso seguro viagem. Toda vez que a gente viaja, a gente conta com o seguro viagem Assist 365, que cobre não só a nossa saúde, mas o mais importante, a vida do Chopp. Então, se a gente tiver qualquer perrengue, e a gente já teve, quem nos acompanha há mais tempo já experienciou aí um pouco da nossa história. Então cobre não só a gente, mas também o Chopp. Então isso já é uma paz de espírito grande. E para quem está assistindo, o Chopp tem um desconto especial. Então se você aplicar no seu carrinho o cupom CHOPP365, você vai ganhar 15% de desconto adicionais a qualquer promoção que já está vigente no site. Então fica de olho que eles quase sempre têm promoção. Agora está tendo uma promoção até o final do mês de 50%. Então você vai ganhar 50% pelo site e mais 15% pelo desconto do Chopp. Então aproveita, se você tem viagem marcada, se você já está em viagem e esqueceu de contratar, aproveita aí a promoção e fique com a paz de espírito que a gente tem para fazer suas aventuras. Esperamos que a nossa experiência em Esquel inspire você a olhar para o turismo de uma forma diferente, mais inclusiva, mais respeitosa com a natureza e, claro, ao lado do seu melhor amigo. Chegou. Vem, Chopp. Perrito. A ver, yo quiero aparecer. ¿Quiere aparecer? Dile hola, Brasil. Hola, Brasil. Hola. Chopp, ei. Sobrevivemos 9 quilômetros. Olha lá embaixo. O que tem aí?
Vamos, Chope. Vamos lá? Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like e compartilhe com quem também ama viajar com pets. Se inscreva no canal para seguir essa jornada com a gente.